Olá, eu sou o Rafael Milheira, professor de Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje estarei mediando uma conversa entre vários colegas da área de estudos de acervos de arqueologia brasileiros. Estaremos conversando aqui, então, com Diego Ribeiro, professor da Universidade Federal de Pelotas, professor do curso de Museologia, Daiane Pereira, doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais, Silvia Cunha Lima, conservadora e restauradora de acervos arqueológicos, Graziela Toledo, arqueóloga do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Então, muito bom dia a vocês. Hoje a gente conversa, então, um pouco sobre essa questão de acervos arqueológicos no Brasil e no mundo. É claro que é um tema muito candente para nós também, porque é um tema que nos traz à baila toda essa questão sobre o grande desmonte e a falta de investimentos que nós temos na ciência brasileira. E hoje estamos especialmente conversando sobre essa questão da ciência nacional, exatamente por conta desse assunto que é trazido pela SBPC, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, em que a Sociedade de Arqueologia Brasileira se conecta a essa temática pelas suas preocupações, pela sua responsabilidade e ética científica também no Brasil. Então, eu gostaria de fazer uma série de perguntas a vocês, também vinculada ao dossiê que estaremos organizando pela Revista de Arqueologia da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que está dando espaço exatamente para o dossiê, um número especial, sobre o tema de acervos no Brasil, dada a importância desse tema. Então, eu queria fazer uma série de perguntas para vocês sobre acervos. O que a gente pode falar? O que é esse negócio? Né, para quem está nos ouvindo em casa, que parada é essa de acervo? O que é isso daí? Esse termo muito louco. Bom, eu posso começar então. Eu queria dar o bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo da hora que você nos ouve, nos assiste. Queria agradecer aí o Rafael, né, e toda a equipe da revista da SAB, né, que encaminha esse desafio para a gente. Bom, a questão do acervo e de definição de acervo é um tema muito ardiloso, né? E há mil formas de responder essa mesma pergunta. Eu gosto de pensar o acervo em duas grandes dimensões, né? Uma dimensão filosófica, que é aquilo que a gente denomina o que é acervo, né? Filosoficamente, o que tem nome existe. Então, o que se nomeia acervo parte de uma vontade de falar, bom, isso é algo representativo, isso é algo que interessa preservar, levar adiante, né? Então, tem uma questão assim de denominar. Geralmente, essa denominação do que é acervo vem da própria ciência, por assim dizer, mas não exclusivamente, né? Por exemplo, no caso da arqueologia, as próprias comunidades podem denominar aquilo que é acervo independente da ciência, né? Então, parte de uma vontade de delimitar uma parte do real para preservar. Bom, isso filosoficamente falando. Mas tem uma dimensão também que é, por assim dizer, jurídica e institucional, né? Jurídica porque o patrimônio público, no caso da arqueologia, tem uma série de legislações que regulam o que é patrimônio arqueológico, né? E o caráter institucional tem a ver com a curadoria, com a cura, com a guarda, com o cuidar, com acautelar esse acervo. Ou seja, ter uma série de princípios e normas e processos que preservam essas coisas, né? Essas coisas que a gente chama de acervo, elas geralmente estão acauteladas, como eu falei, sob a responsabilidade de instituições, que é a parte mais visível do acervo. Então, o público, as pessoas, acessam os acervos geralmente no escopo da instituição, dentro da instituição. Mais especificamente, né, no que a gente chama de exposição, quando a gente fala de museu, por exemplo, né? Só que existe também, nessa dimensão jurídica, institucional, um outro aspecto que é muito complicado, que é aquilo que o povo não vê. Que o que está, por exemplo, em reserva técnica, nos laboratórios, que é um grande problema. É a parte mais invisível de um problema de gestão do acervo arqueológico,
que geralmente as pessoas não têm acesso, né? Mas que nós que trabalhamos com um acervo arqueológico, a gente sabe que o termômetro está num clima bem complicado, que é como gerir e como dar conta dessa parte visível do patrimônio, né? Eu queria lembrar que no caso de acervo arqueológico, o que ainda é mais invisível é o que não foi escavado, né? Quando a gente fala em acervo arqueológico, é comum que a gente pense no acervo que já foi transferido, acautelado, né, para as instituições de guarda e pesquisa, mas a gente tem que lembrar que aquilo que permanece no sítio arqueológico, ele também guarda acervo, né? Então, isso torna bem complexa a questão da salvaguarda e da gestão de acervos arqueológicos, né? Ainda mais complexa, eu diria. E só para complementar o que Silvia trouxe, de forma muito pertinente, é pensar que existe uma dimensão material, né, do fazer humano, que é a cultura material, que é o acervo, mas existe uma dimensão imaterial que é intangível e é gigantesca. Por exemplo, o acervo de memórias das comunidades que estão sofrendo alguma intervenção arqueológica, por exemplo, de como eles lidam com o lugar, com a paisagem, com a memória. E essa dimensão também é um acervo importantíssimo de ser preservado, ativado, que é o sentido, para mim, máximo do que é patrimônio, né? A dimensão humana do patrimônio. Né? E a Graziella, então, como arqueóloga do IFAM, poderia me explicar, né? A gente está falando de coisas produzidas pelas populações humanas que são acervadas nas instituições e museus. Que coisas são essas? A gente, do quê, afinal? por exemplo, a gente está falando, né? Meus colegas falaram dessa dimensão até filosófica, jurídica, simbólica do acervo, mas pensar praticamente para a comunidade leiga, pensar acervo arqueológico, muitas vezes o grande acervo arqueológico que a gente tem salvaguardado nas instituições é material lítico, pedra lascada, pedra polida, cerâmica indígena, né? A gente tem, aí depois de acervo histórico, louças, vidros, metais, porcelanas, tecidos, borrachas, enfim, coisas que se preservaram no tempo, nos sítios arqueológicos, grande parte, né, dos acervos arqueológicos são provenientes, né, então de sítios arqueológicos que foram escavados, pesquisados por diferentes pesquisadores ao longo do tempo e que agora estão, em alguma medida, salvaguardados em diferentes instituições, museus, laboratórios, enfim, e que o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional acaba tendo que gerenciar isso e ver em que condições esses acervos estão salvaguardados. Esse é o grande desafio, né, de gerenciar e ver se esses acervos estão salvaguardados de maneira minimamente adequada, né? E esse é um desafio da ciência e da gestão dos acervos e sítios arqueológicos, né? Esse material, essa materialidade que os acervos comportam, precisam de procedimentos técnicos, né, e de pessoal para cuidar deles, porque simplesmente guardá-los não os preserva e não os torna, de fato, significativos para a comunidade. A revista da SAB... Desculpa, pode falar. É importante falar que esses conceitos a gente tem discutido muito no nosso coletivo, que nós estamos, nós 4 aqui, mas a gente, de certa forma, representa quase 200 pessoas que fazem parte do coletivo, que é o grupo de trabalho dentro da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que é o GTA Acervos, que a gente tem, desde 2013, ele se inicia e efetivamente começa a funcionar em 2015, organizado essas discussões de forma interdisciplinar no campo da museologia, da conservação e da arqueologia, juntando profissionais e interessados, né, comunidades também, para discutir conceito de acervo, como gerenciar esse acervo, o que é, como fazer, inclusive organizar pautas para pensar políticas públicas. Então, a gente também tem tido um papel fundamental para entrar em contato junto com o IFAM, o IBRAM, para a gente organizar essas pautas e, de certa forma, esse dossiê é o resultado um pouquinho dessa organização, dessa militância em prol dos acervos, dessa discussão que é múltipla, né? Existe um conceito de acervo, uma receita, então acho que a gente representa um pouquinho essa múltiplos olhares sobre esse tema e a gente pretende que esse dossiê represente um pouquinho
essas discussões que a gente tem desenvolvido nesse coletivo. Obrigado. Considerando, né, essas primeiras falas de vocês, já fica algumas questões que vão ser importantes para a gente conversar aqui. Considerando essa situação atual que vivemos no Brasil, né, de um desmonte evidente da ciência, né, a gente está dando muito mais preocupado hoje com fake news do que news. Considerando todo esse desmonte, toda essa falta de investimentos, que também não é atual, que é histórica, né? A gente tem que olhar para um passado muito mais longo do que 2, 3 anos, a gente tem que olhar pelos 40, 50, 100 anos de baixos investimentos na área de museologia, de conservação, de história, de memória social. Considerando esse histórico que a gente já conhece, para quem está nos ouvindo em casa, qual é a situação dos acervos hoje no Brasil? E também, se quiserem trazer temas do mundo, né, para a gente ter um comparativo, como é que o Brasil se coloca nesse cenário internacional. Eu acho que o momento ele é complicado, esse atual momento. A gente teve umas décadas um pouquinho mais otimistas no passado, né, com o boom de criação de universidades. A gente tem grande parte dos acervos arqueológicos, de certa forma, as pesquisas estão ligadas às universidades. Então, a gente teve um momento muito otimista. A gente teve um avanço legislativo, né, com algumas portarias dos IFAMs, normatizando algumas regras de como gerir esses acervos. Nós tivemos, então, um avanço nos procedimentos, tanto de campo quanto de salvaguarda, que auxiliaram. Mas a gente, assim como as ciências humanas e as ciências em geral, a gente sofre com os cortes, com os gastos, e isso a gente reflete nos recursos humanos que são diminuídos, né? Os estudantes que ficam sem bolsa, nas verbas. A gente tem que lembrar que os acervos, eles são eternos, né? Eles são uma pesquisa que precisa constantemente investimento. Então, uma vez que uma instituição de guarda, museus, universidades, que são essas instituições que são reconhecidas por salvaguardar esses acervos, não possuem recursos humanos adequados, não possuem verbas, equipamentos, às vezes nem dinheiro para a luz. A gente soube de instituições que a gente teve cortes de luz. Fica muito difícil a gente cumprir todas essas funções que a gente diz que uma instituição de guarda tem para salvaguardar adequadamente seus acervos. Então, a gente, com certeza, sofre ali no final dessa ponta com a falta de recursos, né? Eu acho importante também o que você fala, Rafa, Rafael, de problemas históricos, né? Porque a gente vem trabalhando, tentando, né, trabalhar a interlocução entre essas diferentes áreas, né? Arqueologia, conservação, museologia. Contudo, essa não é a realidade das instituições, longe disso, né? A maioria das instituições de guarda e pesquisa, ou museu, contém acervos, elas geralmente não têm, né, no seu quadro de funcionários, né, ela não tem todos esses profissionais, né? Quando tem um arqueólogo, já é suficiente, muitas vezes já é visto como, uau, né, pelo menos tem um arqueólogo, o mesmo em relação ao museólogo, né, e ainda menor a participação da conservação, né, dentro dessas instituições. Agora, essa realidade, ela não é exclusiva do Brasil, né? Essa é uma realidade também, ainda se repete, ainda acontece em outros países também, né? Tem algumas áreas recentes, né, que tem uma produção mais intensa nos últimos 50 anos, né, como posso dizer da área da conservação, né, que principalmente a gente pensa nos últimos 60 anos, né, uma área que cresceu muito e que ainda não encontra o mesmo espaço que, por exemplo, a arqueologia, uma área já dentre, pensando em conservação, museologia, arqueologia, a gente pode dizer que a arqueologia é quase uma área, tem mais tradição, né, nas instituições de guarda dos acervos. Então, acho que essa também é uma batalha, e quando a gente pensa em cortes de verba, isso se torna ainda mais complicado, né? Porque, então, essa carência de profissionais nas instituições, a gente ainda é a perder de vista quando é que a gente vai conseguir superar esse problema. Só para colaborar com
com uma questão que é um pouco mais objetiva, né, nisso aí, e como eu falo de dentro da universidade, né, como o Rafael também está dentro da universidade, é bom a gente lembrar que uma parte considerável desses acervos estão localizados justamente em museus que têm vinculação com a universidade, né? E quando a gente fala de corte de verba para a ciência, não é só a ciência lato sensu, em especial as humanidades. E esse momento de distopia fica muito claro que as humanidades estão perdendo um espaço considerável. Se não, isso para ser eufemista, né? Para nos dizer que estamos sendo perseguidos, né? Por assim dizer. Então, isso reflete diretamente em corte de bolsa, isso reflete lá no front mesmo, onde está acontecendo a gestão do patrimônio arqueológico, né? Corte de bolsa, falta de pesquisa, enfim, uma série de reverberações que não estão no âmbito só conjuntural, estão na prática mesmo da gestão do patrimônio, né? E no caso tipo, do próprio IFAM, que muitas vezes até a Daiane falou que teve portarias e novas legislações que são um avanço tentando buscar uma preservação e uma gestão dos acervos arqueológicos de uma forma mais interessante ou mais atualizada, até buscando o que a própria academia trouxe de discussão recente sobre os acervos, muitas vezes não consegue verificar ou auxiliar ou ter profissionais o suficiente para ajudar a colocar isso em prática. Então, existe uma legislação nova, recente, que é interessante e importante para a salvaguarda e para a preservação dos acervos arqueológicos, mas que não consegue se efetivar na prática pelos motivos que os colegas já colocaram, e pelo lado da instituição que elaborou a própria lei, ela também não consegue fazer a parte de fiscalização e de projetos que pudessem auxiliar as reservas técnicas, os laboratórios dos museus, a implementar a própria legislação que foi elaborada. Então, a gente também sofre com esse corte de verbas, instituições que não as universidades, mas instituições também vocacionadas para a preservação do patrimônio arqueológico ou do patrimônio em geral. Tem uma coisa que é o evento mundial, um movimento que se chama Crise dos Acervos, principalmente na arqueologia, que ela está ligada ao licenciamento ambiental, então ao mercado de trabalho. Então a gente tem um crescimento muito grande num período muito curto desses acervos e de forma não muito refletida. E isso tende no mundo inteiro. Aqui o Brasil foi um pouquinho mais tardio, mas a gente vê esses reflexos em outros países. E quando isso desacelera, acaba cortando os recursos financeiros de mão de obra e tudo mais, e daí se cria aquele montante de acervo sem recurso humano e financeiro para gerir. Então, isso é a crise dos acervos. Isso é um movimento mundial e que a gente está começando a enfrentar aqui, e agora com essa crise tende a piorar. Isso me parece um contrassenso, não sei se vocês concordam, mas a gente vê, pelo menos no Brasil, um nacionalismo ressurgindo, super forte, e, portanto, há um discurso nacionalista, mas uma prática que não me parece nacionalista, no sentido de que se os acervos são tão importantes, assim como as instituições museais, são tão importantes para composição, reconstrução de uma história nacional, ou de uma história, ou de uma memória social, né? Me parece que há um contrassenso. Eu queria perguntar para vocês, qual a importância, no final das contas, considerando esse contrassenso, e se é que vocês concordam com esse contrassenso, qual a importância dos acervos para a história e para a memória social da nação brasileira, do país, dos coletivos, do mundo, enfim? Rafael, pegando o termo que você usou, contrassenso, né? Eu acho que nós vivemos no país do contrassenso, na verdade. Então, vamos falar de alguma coisa que não seja contrassenso. É possível. É distópico, é um contrassenso atrás de contrassenso, né? Mas, claro, sem esgotar esse assunto, que é enorme, eu penso que essa questão do exaltar o nacionalismo, ele tem um período de tempo que interessa exaltar, né?
Isso não é novidade. Isso é o que a Cristina Bruno vem falando já há mais de década, que é a estratigrafia do abandono da nossa memória indígena no Brasil, né? Isso faz parte de um esquema que é muito bem montado de representar aquilo que interessa, os grandes fatos, os grandes heróis. O patrimônio no Brasil foi inaugurado a partir desse prisma, lá com o Estado Novo de Vargas, né? Então, a gente vai na história, volta, mas o fio condutor, a estrutura de longa duração continua muito parecida, que é exaltar os grandes heróis que interessam e os grandes fatos que interessam a uma determinada parcela da memória, né? Da história. Então, a estratigrafia do abandono para esses acervos arqueológicos, etnográficos, permanece, na verdade. Então, não é nem tão confuso, né? Eu acho que é a lógica mesmo. Eu acho interessante, Diego, seguindo, né, tentando dar uma continuidade nesse pensamento, né, por se tratar de acervos arqueológicos, quando a gente fala de acervo arqueológico, quando a gente fala em arqueologia, a gente está lidando com uma história cheia de vazios, né? É um quebra-cabeça que a gente não tem todas as peças. E então, pensar na construção da história através da arqueologia e na importância social é a construção da identidade através da materialidade. E essa materialidade, ela abre uma porta gigante para diferentes interpretações. Isso é um problema. Então, esse abandono também, ele é proposital por isso, né? Porque a arqueologia é uma história a ser contada, é uma história que ela por trás dessa materialidade, diferentes interpretações passíveis, possíveis, né? Ela abre um leque, né, que talvez não seja o interesse nesse momento, né? Ela abre possibilidades de interpretação que talvez não seja essa história nacional que é a desejada no momento, né? É uma história mais interessante. Mas, felizmente, eu acho que, se não por essa parte distópica, eu acho que por parte do pessoal que está discutindo, eu acho que tem que se uma autocrítica de a gente ter aberto essa discussão e possibilidades de pensar os acervos fora da academia, fora só dos profissionais. Então, acho que existe um movimento, né, de a gente escutar as pessoas que a vida inteira, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, que já estudavam os acervos, salvaguardavam seus acervos, tinham uma posição sobre seus acervos, e que a gente ignorava muitas vezes, né, a narrativa oficial. Então, essas narrativas não entravam nos museus, não entravam na forma como a gente salvaguarda isso nas reservas técnicas. Então, acho que cada vez mais, felizmente, pelo menos por uma parcela, a gente também tem ouvido essas pessoas e a gente tem conversado junto para pensar a gestão dos acervos arqueológicos. E daí a gente pode voltar à sua primeira pergunta, né? O que é acervo, né? Que, na realidade, quem define o que é acervo, o que é patrimônio, né? Patrimônio para quem, para quê, né? Então, a gente voltaria para a sua primeira pergunta, né? De como é que a gente define o que é acervo, o que é relevante para a construção da identidade, né? Da nacional, para a construção da minha, da sua, da nossa identidade, né? Voltaria para a questão. É muito pertinente. A gente não combinou, não, mas está bem afinado. O que a Silvia está falando é importantíssimo, né? É importantíssimo, porque a gente, de fato, volta para a primeira pergunta, né? E a gente imagina que há um patrimônio arqueológico consagrado, chancelado, né? Geralmente pelo Estado, pela ciência, mas há outras formas de patrimônio que estão à margem, mas não no sentido marginal que a gente tem no senso comum, mas que estão fora desse status quo, mas que continuam muito vivos, que são as memórias, as identidades locais, como as pessoas lidam com as suas identidades, né? Que estão ali, independente, às vezes, do Estado e independente da ciência, por assim dizer. Mas que, por outro lado, a própria ciência está dando voz e ouvidos, né, para essas manifestações do patrimônio que são, em certo termo, marginais, né? Marginais no sentido de estar à margem
do oficial, né? Eu acho que a gente está Isso. avançando nesse sentido. Isso é um desafio para pensar novas políticas públicas e novas coisas para pensar essa gestão compartilhada, para pensar uma outra maneira de não apenas institucionalizar acervos e salvaguardá-los da forma técnica mais apurada, mas relacionar com essas comunidades que já fazem ou já faziam ou sempre cuidaram das suas memórias, seja elas materiais ou imateriais, né? E daí é um desafio pensar políticas públicas para isso, pela dificuldade, enfim, teórica mesmo, e também pela essa questão de falta de recursos, de como gerenciar aí essas gestões compartilhadas que não entram na caixinha tradicional da lei, né, que pensa o acervo na caixinha dentro da reserva técnica do museu. Como é que a gente escola essas questões para pensar de uma forma mais ampla, né, do que o tradicional. E o que a gente tem discutido no grupo de trabalho, né, de acervos, né, da Sociedade de Arqueologia Brasileira, é a importância dessa multidisciplinaridade, né, é a importância desse diálogo entre as diferentes áreas que lidam com o acervo e que têm um olhar, né, que vem com olhares diferentes sobre esse mesmo problema, que, como a única forma da gente conseguir avançar nessas questões. Né, do evento que a gente organiza anualmente, né, o grupo de trabalho Acervos da SAB, juntamente com a REMAI, que é a Rede de Museus e Acervos Arqueológicos e Etnográficos. A gente tem organizado nos últimos 4 anos o Fórum de Acervos Arqueológicos. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, e a gente reúne esses profissionais interessados para discussões acerca dos acervos arqueológicos. Esse ano a nossa reunião vai ser em Belém, então quem tiver mais interesse para participar e saber um pouquinho sobre essas discussões, podem acompanhar a gente lá nas redes sociais e que a gente tenha as informações sobre o evento. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. A gente está apontando os problemas dos acervos, né, a importância dos acervos. Quais seriam as soluções? Claro que é uma resposta difícil de dar e demorada. A gente não tem tanto tempo assim. É mais 1 hora de conversa, pelo menos. Mas do ponto de vista do Estado, do ponto de vista, né, das comunidades, quais seriam as soluções que poderiam acontecer para resolver alguns dos problemas desses acervos no Brasil? Formação. O que me vem à mente é política pública, né? Política pública. Mas formação também. Me vem assim, a gente precisa investir em mecanismos que auxiliem as instituições garantirem que esses acervos estejam salvaguardados, né? A Silvia fala de formação. E aí, o cara tá, né, a pessoa tá lá em casa nos escutando. Como é que a pessoa se forma? Como é que a pessoa entra nesse mundo? A pessoa resolveu agora que ela quer trabalhar no âmbito de acervos e museus e instituições de guarda. Como é que ela faz isso aí? Acho que no Brasil a gente já tem graduações, né, nas diferentes áreas, tanto arqueologia, como museologia, como conservação. Todas essas áreas já oferecem, né, o nosso país já tem algumas universidades que oferecem cursos, e eu acho que esse é o caminho, né? É claro que a gente poderia variar esses cursos, alguns são mais novos, tem outros que já tem uma existência mais longa, né? Nem todos os cursos, eu posso dizer da área de conservação, nem todos os cursos têm um enfoque, né, para acervos arqueológicos, mas a gente está caminhando, né? Quanto mais pessoas interessadas nessa área, quanto maior a demanda, né, maior será a oferta. Assim foi com a arqueologia, por exemplo, que você tem um boom de cursos de arqueologia, né, e hoje em dia é difícil imaginar uma escavação sem um arqueólogo, né? Porém, não é difícil de conhecer uma instituição museológica que não tenha um museólogo, que não tenha um conservador. Isso ainda é bem recorrente, né? Então, eu acho que é por isso que eu falo em formação. Eu acho que é fundamental investir ainda na formação desses profissionais, né? E o campo de trabalho, como é que é na área? A pessoa se forma e aí? Vai fazer o quê?
Pelo menos na arqueologia, eu vejo que a gente, embora tenha os cursos de nível de graduação e pós-graduação, são poucos ainda que dão enfoque para a gestão dos acervos arqueológicos. Então, eu acho que muitos de nós saímos deficitários nesse tema e muitos de nós nos deparamos com essa temática quando estamos à frente de instituições. Então, a gente tem que correr um pouquinho atrás disso. Então, uma das demandas é que essa pauta entre um pouquinho nos cursos como parte da formação do profissional. E o mercado de trabalho são as próprias instituições, né? Eu acho que é um mercado de trabalho que tende a crescer, porque os acervos foram criados numa grande quantidade e eles precisam agora serem bem geridos. Então, acho que esse é o grande mercado dessas instituições, dessas universidades que contêm acervo. Eu acho que o mercado ainda por desenvolver seria o antes de chegar na instituição. Os projetos de arqueologia, eles deveriam ter não só arqueólogos, porque projetos de arqueologia eram acervo. E para lidar com acervo, né, seria importante para a gente pensar na gestão desses acervos, né, pensar em pesquisa, salvaguarda e comunicação, é importante que projetos de arqueologia tenham os profissionais para lidar com essas diferentes questões. Então, a própria arqueologia, né, a arqueologia pública, também seria um mercado para conservadores, museólogos, educadores, né, pessoas que trabalham direcionadas à gestão e comunicação, gestão dos acervos arqueológicos. Por isso que eu penso que a formação, né, que nem vocês estavam falando, é fundamental e que ela seja uma formação que tenha um escopo interdisciplinar e que acho que a nossa militância no GT é para tentar criar essa sensibilidade, pelo menos em quem não teve essa formação interdisciplinar, né? Uma tentativa de mostrar, ó, você é formado arqueólogo, mas você precisa conversar e se relacionar e fazer um projeto de pesquisa com outros profissionais que pensam acervo em diferentes perspectivas, que não apenas a da interpretação arqueológica. Então, eu acho que é uma busca por sensibilidade profissional também, para esse cuidado com os acervos, para além do meu objetivo de pesquisa específico ou da minha formação, que não foi interdisciplinar ou que não deu esse enfoque para a gestão dos acervos. Então, é a formação dos novos e a sensibilidade dos mais velhos, já formados, para pensar essas questões. Daí eu acho que o GT Acervos da SAB tem tentado militar justamente nessa perspectiva. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? A gente está se encaminhando já para o final da nossa conversa, que a gente poderia passar 2 dias aqui conversando, não faltaria tema para isso. Só para terminar e fazer a propaganda e dizer que a revista da SAB está com o dossiê aberto, né, a chamada de artigo para o dossiê Gestão de Acervos Arqueológicos, que está super dentro desse tema que a gente está tratando. As chamadas estão abertas até dia 10 de setembro. Então, quem trabalha nessa área, vamos escrever. Sim, e a revista da Sociedade de Arqueologia Brasileira, a revista de arqueologia, cujo link vai aparecer em algum lugar aqui na tela, que você vai poder clicar e baixar, tem mais de 25 anos de produção bibliográfica. Então, para quem está começando na área, quem é curioso, que quer, né, ler algumas coisas da área de arqueologia e na interface com a conservação, patrimônio, museologia, pode clicar no link da revista, baixar os artigos, se deliciar, criticar, porque a ciência é assim, né? A gente também está aberto à crítica e isso faz muito bem. Enfim, a revista ela é aberta ao público, ela não cobra nada para que se baixe os PDFs, os artigos da revista, elas podem ser lidas por todo mundo. Gente, eu queria agradecer a vocês então a conversa, né? Trazer um pouco de esperança, acho que essas conversas trazem um pouco de esperança para a gente tem que se colocar nesses ambientes de conversa sobre ciência com a população em geral, né? Como eu falei no início, no momento que a gente está brigando com fake news, a gente parece estar na Idade Média, em termos de formação, de informação, a gente tem que estar brigando pelo óbvio. Nossas conversas trazem muito esse ambiente de elucidar, trazer informações boas para as pessoas criarem posições com base em fatos e não em informações equivocadas. Informações corretas, científicas, né? Gente, muito obrigado, então. Vamos ficando por aqui. Um abraço para todo mundo
Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigado, Rafael. Valeu.